em que há uma ligação. Porque aqui diz-se muito que os miúdos mentem, mas, quer dizer, nós chegaram a trazer uma conseguimos das fases provar, mais caricatas do processo, temos tantas chegaram a provas. trazer especialistas de fora, Exatamente. só que para garantir que os miúdos mentem. Pagos Ou que as crianças A senhora mentem. disse na altura no aeroporto que não sabia, mal pousou na Portela, essa senhora Isabel Loftus, disse que não sabia uma palavra de português, mas que o processo da Casa Pia estava cheio de erros. E, entretanto, perguntado pelo jornalista Carlos Vaz Marques quanto é que vinha a receber do arguido, do arguido, agora condenado Carlos Cruz, ele disse que eram 400 euros à hora. Portanto, de facto, dá vontade de pôr em causa qualquer processo. Foi trazida pelo professor Amaral Dias, se me recordo. Exatamente. E auxiliado também por uma psicóloga, creio que a sua doutora Ana Marcos, acho eu. Essa não sei. A Isabel Loftus sei porque Mas como hoje foi dito por várias conhecida vezes, por desacreditar Portugal todas as vítimas. É um país quase que está na época das trevas. Das trevas. Pois é. Não há nada melhor do que uma intervenção estrangeira. Exatamente. Há pouco eu estava a contar isto, ligando ao passado, e para provar que durante esta investigação houve várias gerações a prestar o seu testemunho, do namora, mais velhos e os mais novos. Os miúdos sempre me disseram que eram filmados e fotografados, que aliás é uma prática corrente entre os pedófilos, serve um pouco quase, é como os diários também, é um pouco os seus troféus, não é? E há uma altura em que eu estabeleço uma ligação entre pedófilos nacionais e pedófilos ligados a uma rede francesa, com pessoas muito importantes que tinham sido presas, algumas estavam em liberdade. E um dos filmes, portanto, eu tive acesso a uma série de revistas onde vinham os filmes, as capas de vários filmes. Numa das capas era bem nítido, depois com uma investigação suplementar, que encontrou-se ali 2 miúdos da Casa Pia, com quem eu falei na altura, a família reconheceu as fotos, o próprio Silvino arranjou-se uma forma dele analisar as fotografias sem lhe dar qualquer informação, nem nome, e ele, por uma palavra que eu não vou aqui dizer qual, porque um dos miúdos tinha uma determinada deficiência, portanto ele localizou de imediato. Esta indústria era conhecida dentro da casa? Eu pessoalmente não conhecia essa indústria, não sei se o Pedro Namora conhecia. Aliás, é importante dizer, porque a Felícia há bocado, eu falei de facto com a Felícia, mas a única referência que lhe fiz, e ela pode comprovar isso, tinha tido conhecimento de que o Carlos Silvino, que me tinha tentado violar a mim quando eu tinha 11 anos, tinha tentado fazer o mesmo a um miúdo. Tudo o resto foi a Felícia que descobriu. Foi a Felícia que descobriu tudo, portanto, o trabalho é dela, não fui eu que lhe dei pista rigorosamente nenhuma, porque também desconhecia. Mas aqui, nomeadamente, em relação a esta rede francesa, que é uma rede muito importante, e que tinha aqui elementos que filmavam, e como eu estou a dizer, nesta, por exemplo, eram filmados em Colares, numa colónia também, de férias da Casa Pia, obviamente não podiam entrar em Colares sem autorização superior. Estamos a falar num mega processo em Paris, da década de fins de 90, penso eu. Imensas cassetes, aqueles miúdos foram filmados durante muitos anos, portanto eu penso que eles começam a filmar com 9 anos, 10, 11, portanto há uma série de cassetes. Nós tentámos ir a Paris, nós, portanto, Expresso SIC, eu e um câmara da SIC, fazer um negócio, e tínhamos praticamente um negócio feito com uma das pessoas da rede, mas a Câmara atrapalhou um bocado a coisa, portanto. Mas quer dizer, aquilo era uma coisa provadíssima. E mais, estes nomes destas pessoas que filmavam e que filmavam dentro da Casa Pia, por curiosidade, à época, num relatório do SIS, aliás, um relatório muito bem feito, que se percebe perfeitamente que aquela gente sabe quem são os pedófilos que atuam neste país, aparecem vários nomes, tem graça, eu já disse isto várias vezes, que tudo quanto era figura importante... Dá-me um ano, para nós Não, é porque... Em que ano é que foi? É porque o problema, eu não me lembro, eu sei que o diretor do SIS da época ainda era Rui Pereira e devia ser o último ano
Talvez isto 2000, tenho, portanto, neste relatório, em que é explicada a forma como atuam os pedófilos em Portugal, quer nacionais, quer estrangeiros, cada vez que se referem, por exemplo, a figuras, eu não vou dizer que é ilustre, mas é qualquer coisa assim, portanto, há um adjetivo que classifica um determinado grupo de pessoas, que ao classificá-las percebe-se perfeitamente que o SIS sabia os nomes. Porque está a classificar, quer dizer, é como quem diz a nata da sociedade portuguesa, qualquer coisa deste género. Esse documento também foi junto ao processo Casa Pia. Mas em relação, por exemplo, aos angariadores e a um lado mais marginal da pedofilia, os nomes são todos escarrapachados com moradas e tudo, e estabelecimentos prisionais. A dita nata, com carros topo de gama, Mantém-se. ninguém mantém-se numa grande penumbra e é impossível, porque quando se utiliza um adjetivo para classificar um determinado grupo, é porque se sabe quem é esse grupo. E é óbvio que a polícia, o SIS ou em comum com a PJ não se sabe, sabia exatamente quem eram as pessoas. Estás-me a dizer que ainda há nomes que não foram referenciados. Isso obviamente, todos nós aqui sabemos que há nomes que não foram referenciados e mais, em pleno julgamento, eu descobri novos abusos na Casa Pia, falei com 2 jovens, ainda levei um processo da provedora que sucedeu a Catalina Pestana, com 2 casos, 2 miúdos. Sim, 2 casos de 2 miúdos que estão entregues neste momento, o caso está em investigação, eu sei que no Instituto de Medicina Legal foram imediatamente comprovados os abusos, por isso... Como é que tu ouviste este pungente protesto hoje de inocência de vários dos sentenciados, nomeadamente Carlos Cruz, equiparando-se ao Coronel Dreyfus, capitão, aliás, ao Stávora? Pois, é que assim, em relação a este processo, eu concordo que houve algumas falhas de investigação. Também eu penso que ninguém estava preparado para um processo desta dimensão e para um caso destes. Penso que é o primeiro grande caso que nós temos, de facto, em termos de pedofilia. Tínhamos ter casos isolados, um taxista, ou não sei o quê, que obviamente era condenado de imediato. Mas estas pessoas já tinham sido referenciadas. Estas pessoas tinham sido referenciadas. Já e o Carlos Cruz, anterior. nós não nos podemos esquecer que ainda em 82, e no seguimento do desaparecimento de 2 jovens, uma rapariga e um rapaz, fizeram-se algumas diligências para os encontrar e junto dos colegas soube-se que eles estavam na casa do embaixador Jorge Rito. Nessa casa deslocam-se depois educadoras e tal. E segundo o relato de algumas dessas educadoras, são referidas ainda caixas com fotografias, etc. E é referido o nome de Carlos Cruz. Aliás, quando Teresa Costa Macedo vem aqui, logo no início praticamente, quando nós avançámos com a investigação, e era quase precisamente este painel, Teresa Costa Macedo tinha prometido trazer uma série de nomes e chegou com 2. E fotografias, não? Apenas, sim, fotografias que dizia que tinha guardado num cofre. Eu lembro-me que estava com o Paulo Cepa, que foi meu grande camarada, um câmara da SIC, que foi meu grande camarada durante anos de investigação em vários trabalhos. Quando ela nos disse isso, eu sei que nós estávamos praticamente a encerrar esta primeira reportagem, isto deve ter sido uma sexta ou uma quinta, à noite, e eu insistia que queria ir à casa dela, porque, quer dizer, ao falarmos de filmes e de documentos com nomes de pessoas e que o Bibi não era nada, porque havia uma rede, claro que nós insistimos imenso, a senhora, entretanto, deslocava-se, penso, para os Estados Unidos, e quando voltou, e aparece na SIC, apenas me traz uns 4 papéis com 2 nomes. 2 nomes que, nessa mesa, e até porque, para já, eu não percebia a situação. Eu não percebia porque é que ela trazia os documentos e, sendo ela a fonte direta, portanto, tendo participado diretamente nas coisas, porque é que dava aqueles documentos e quando nós insistíamos para que dissesse os nomes, não dizia. Na altura, isto era um processo muito melindroso e no Expresso tinha-se tomado a decisão a nível editorial de não se dar nomes sem termos uma investigação verdadeiramente sustentada, porque não se estava a brincar. Claro. E, portanto, era nesses documentos que aparecia pela primeira vez o nome de Carlos Cruz e do embaixador Jorge Rito, ligado, portanto, a esse Portanto, a origem foi Teresa processo, Costa que, aliás, Macedo. o Carlos Cruz acabou por admitir
a primeira vez que dá uma entrevista a seguir a isto, penso que na TVI, que de facto tinha sido dito pela polícia em relação a esta matéria. Ora, quando se fala de Kavala, e eu posso ouvir várias coisas e compreender, as pessoas vão fazer a sua defesa, mas há uma coisa que eu, se fosse advogada do Carlos Cruz, o aconselharia a não fazer. Porque nós estarmos a assistir permanentemente ao descrédito das vítimas, nós neste momento temos 32 miúdos da Casa Pia. Todos nós sabemos que são muito mais. Que houve muito miúdo que não quis falar. Mas nós sabemos que aquelas duas crianças, já não são crianças, foram de facto abusadas. Abusadas ao ponto de alguns sofrerem de continência anal e usarem fraldas. Portanto, tudo isso foi confirmado no Instituto de Medicina Legal. E alguns muito pequeninos. Portanto, se aquelas 32 crianças foram abusadas, queriam chegar ao fim do julgamento sem que houvesse um abusador. Queriam. Porque eu tenho visto muita gente que faz opinião neste país, jornalistas e meio jornalistas meio políticos e outras pessoas, a insinuar isso. Parecia que queriam que estas crianças, que está provado que foram abusadas, e abusadas de uma forma continuada, que não tivessem um abusador. Portanto, quando o Carlos Cruz, que pode fazer o que quiser, que refere como se referiu hoje, a crianças que conviviam na Casa Pia com outros miúdos de estratos sociais mais elevados e que era óbvio, até natural e até da natureza humana, que eles invejassem